Então, boa tarde aos presentes e aos que vão acompanhar posteriormente. Eu sou Carla, sou psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas do município aqui de Camaçari. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à Secretaria de Saúde que vem promovendo o Sextor, né? Esse espaço de encontros muito potentes entre as especialidades. A gente já teve a oportunidade de tecer debates muito importantes, né? Tanto para os processos de trabalho, quanto para as informações que circulam entre os profissionais, entre a comunidade. Então, é muito importante que a gente esteja nesse momento, retomando esse projeto, né? Esse encontro. Hoje a gente vai contar com a presença de Selma Evangelista, falando sobre o uso abusivo de álcool. Selma Evangelista é socióloga, psicóloga clínica, em consultório particular, já trabalhou como psicóloga no serviço de atenção às pessoas em situações de violência sexual, é especialista em tratamento de dependentes químicos e codependentes, fez trabalhos em clínicas especializadas, é supervisora, palestrante, psicóloga da Rede Nacional do Instituto Rocha Brasil, São Paulo, pós-graduada em psicoterapia sistêmica de família e casal, pós-graduada em atenção integral ao consumo e aos consumidores de substâncias psicoativas nos estados da Bahia e Sergipe, CETAD, UFBA, SENAD, e fez parte também, foi membro da diretoria da Artef Bahia no biênio de 2018 a 2020. Eu já venho atuando há alguns anos, né, no cuidado em saúde das pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas, sobretudo a partir de uma perspectiva da redução de danos, e acho que é muito importante ressaltar o quanto que é desafiador e complexo essa temática, e hoje a gente tem a oportunidade de ter a presença de uma profissional que tem uma vasta experiência na área, né, para que a gente possa circular esse saber. Então, Selma vai trazer algumas informações durante a fala dela, caso alguém que esteja acompanhando o debate, né, queira trazer alguma contribuição, pode acionar as ferramentas que a gente tem aqui no aplicativo, né? Pode também fazer interações no bate-papo, eu vou estar atenta a isso. Então é isso, um bom encontro a todos nós. Passo a palavra agora para a Selma. Essa abre e fecha microfone, né? Às vezes confunde. Mas então, inicialmente eu quero agradecer ao convite na pessoa de Márcia Cosme, uma querida amiga, colega, a quem eu tenho muita admiração e respeito. E quando ela me fez o convite, a princípio eu fiquei pensando, porque na minha demanda de trabalho eu tenho deixado as sextas-feiras à tarde para cuidar da vida pessoal e individual da criatura, que durante a semana não tem tempo. Mas eu entendi que era um convite e que esse convite, de certa forma, me fez pensar um pouco dentro da problemática do álcool, e do álcool abusivamente, em que é um tema em que já faz algumas décadas e que eu trabalho. Então, eu me senti à vontade para desviar um pouco do meu autocuidado para estar aqui com vocês. E quando Márcia sugeriu que o tema fosse conversando, aí é que eu disse, pronto, aí é que está melhor ainda, porque vai ser uma conversa com outras, com outros. O meu entendimento partiu daí. Nada de trazer... Claro que eu tenho um roteiro para me guiar um pouco, mas a minha ideia é que nesse encontro aqui nós possamos estar co-construindo aqui a partir da experiência ou não, ou da curiosidade de cada uma, de cada um que aqui possa se fazer presente. Então, a minha intenção é essa hoje aqui com vocês, tá? É poder co-construir esse diálogo a partir da prática, da vivência de cada uma, de cada um. Posso, então, começar a falar? Ok. Então, começando na fala sobre o tema, né?
sobre a questão o uso abusivo do álcool, eu acho que a gente primeiro precisa conhecer um pouco. Eu trouxe assim, uma parte da história sobre a questão do álcool na humanidade, só para nos situar um pouco, não é? De que lugar nós vamos estar aqui olhando a questão relacionada ao álcool. Então, entendendo um pouco da história, porque a história com relação ao álcool se dá inicialmente com o vinho, né? Que era uma das bebidas alcoólicas existente, né? Desde muito antes, até mesmo na era de Cristo, né? O vinho já se fazia presente como eu diria assim, um objeto que promovia várias, eu diria, possibilidades ao homem e às relações humanas. Então, pegando um pouco, eu vou trazer como os historiadores traçam ou traçavam esse entendimento. Por quê? Porque ao longo do tempo, o vinho foi muito mais do que uma bebida alcoólica, não é? O vinho foi entendido também como alimento. Então, ao mesmo tempo que era uma bebida divina, era um remédio poderoso, né? Era um alimento essencial, um instrumento de sociabilidade, fonte inigualável de prazer, de vício, símbolo de status, mas também de degradação moral. Então, partindo desse lugar que o vinho surge na humanidade, né? Essa condição emblemática, nós vamos, então, pontuar de como se dava essa relação com o vinho. Inicialmente, na esfera do sagrado. Então, o vinho era um presente dos deuses, e com ele se faziam sacrifícios, oferendas e honrarias aos mortos. Eu me lembro que muito pequena, hoje não mais, mas eu não sei quem daqui é da minha geração, mas quando existiam os velórios, que antigamente se faziam os velórios nas residências das pessoas, né? Eu sou dessa época, e que nesse momento se serviam bebidas alcoólicas também, especialmente entre os homens. A bebida era presente nesses momentos e que era, eu diria, um objeto que possibilitava, que facilitava, inclusive, se trazer a relação com a pessoa que está ali, que morreu, se falava da história dessa pessoa a partir. Então, se a gente olha um pouco para esse processo lá no passado, nós, claro, ainda temos, em algumas situações, condutas e comportamentos humanos muito semelhantes de como se deu lá no passado. Na esfera da vida privada, então, o que era que se percebia? Que era um elemento, um objeto, nos ritos de sociabilidade, ou seja, nas festas que naquela época havia aqueles banquetes, dentro daqueles rituais também, havia nos encontros amorosos também ainda da época. Então, novamente, o vinho ocupava aí esse lugar também, essa condição também aí emblemática nas relações. E um outro aspecto que eu acho que é relevante a gente poder trazer também é quando essa bebida ela vai para a esfera da via pública, ou seja, ela era também um instrumento de relação entre o cidadão e o Estado. Ao mesmo tempo que a distribuição do vinho delimitava e fazia também a separação entre os governantes e os governados. Então, novamente, aí nós temos algo que, nos dias de hoje, se nós pudermos fazer uma avaliação mais crítica e criteriosa, ainda tem esse tipo de condição
Claro que hoje nós temos outros tipos de bebidas, né? Outros rótulos aí, mas que ainda há essa demarcação, separando, né, muitas das bebidas de algumas pessoas que têm um poder aquisitivo maior para outras que detêm uma condição menor. Então, olha, um ponto ou um aspecto da história da bebida lá atrás com vinho ainda presente nos dias atuais. Portanto, o que é que nós podemos entender a partir desse processo histórico que se dá com o vinho, para que a gente possa olhar na atualidade, não é, como essa função, que mudou, óbvio, mudou. O que antes era com vinho, hoje nós temos muitas outras ofertas de bebidas aí. Então, mas parece que, ainda que a gente tenha muitas ofertas de bebidas, mas parece existir ainda características da forma como se organiza, né, a sociedade, tanto a antiga quanto nós aqui na atualidade. Então, eu acho que é importante da gente poder marcar de como é que vem se dando aí essa relação da sociedade, do indivíduo, do sujeito com a droga, álcool, com a bebida alcoólica. Alguém quer falar alguma coisa, quer trazer algum ponto? Eu estou vendo Carla em algum momento confirmando comigo algumas questões que eu estou trazendo acerca da história da bebida. Alguns fatos que você apresenta, Selma, a gente ainda vivencia na atualidade, né? Seja o álcool como algo que faz parte da cultura, de processos de socialização, mas eu acho que tem um viés que é muito importante, assim, né? Se a gente for pensar nesse caráter histórico, que é, em determinado momento da história, houve uma proibição da comercialização do álcool, e hoje é uma substância lícita, né? A gente tem alguns países que têm normas bem específicas relacionadas ao consumo do álcool. Por exemplo, em determinados países você não pode simplesmente entrar em um estabelecimento e só ingerir bebida alcoólica, você tem que pedir uma comida e se alimentar, né? Ou você não pode transitar pelas ruas expondo álcool, né? Garrafas. E eu acho que esse viés do proibicionismo diz muito como a gente se relaciona com essas substâncias em questão. E eu acho que o álcool é uma substância interessante por conta desse aspecto, né? Isso, também, não é? Então, quando você está trazendo que existem culturas, né, que existem condutas, e aí tem intervenções do Estado sobre o uso, a regulação desse processo, isso tudo a gente vai, ao longo da experiência, a gente vai se localizando e percebendo. Então, o que nós hoje podemos, tomando essa história, esse processo histórico e trazendo para a nossa realidade, é que o que antes tinha, a bebida tinha algumas condições, alguns critérios, alguns ritos, o álcool, inclusive, hoje, na atualidade, vamos trazer essa realidade para a nossa, eu diria assim, para a nossa cidade, para o nosso país, para o nosso estado, o que nós estamos hoje assistindo é uma abertura, para esse uso, e que esse uso ele está muito, mas muito atrelado, quando nada nas propagandas que se apresentam aí nas nossas mídias abertas, ao sucesso, está atrelado à beleza, a lazer, a diversão. Então, tem todo um chamamento aí para que a gente possa tomar esse objeto álcool das diversas dimensões. Em especial, eu acho que aí tem um aspecto que é importante, a gente está convocando esses jovens, que são, na maioria das vezes, o grupo que, ao iniciar esse uso com essa oferta, muitas vezes não tem a condição de deter ou de até mesmo conseguir estabelecer uma relação de uso não nocivo. Então, o que nós hoje estamos assistindo
e isso se dá na fala de muitos colegas que atendem hoje, inclusive, em emergências de hospitais, tanto público quanto de hospitais privados. Às vezes, quando nós estamos numa roda de conversa, algumas dizem assim: gente, eu estou bastante assustada com o número de jovens adolescentes que chegam, especialmente nos finais de semana, com demanda de atendimento por uso abusivo de álcool. Então, nós estamos convivendo com uma geração que cada vez mais tem feito uso abusivo aí do álcool e muitas das vezes até se envolvido em situações de risco, como acidentes e acidentes de carros e outras situações a mais. Então, é algo que nos convoca, porque no momento em que se abre para se entender, se é que se abrem todas as condições, para entender do uso, para entender dos malefícios desse uso, parece existir também aí uma facilidade para que esses jovens, e aí eu trago um aspecto importante, que o que antes tinha um público mais fechado para homens usuários do álcool, hoje já se vê também um número expressivo de mulheres, de jovens, meninas também, fazendo uso, ou um uso problemático, e muitas vezes até o uso abusivo. Portanto, é daí que a gente começa a trazer essa reflexão e esse entendimento. Como, de que forma nós podemos levar, se é que é possível levar, essa possibilidade de se falar sobre essa questão desse uso com relação ao álcool. Porque quando a gente vai falar de abuso, eu acho que é importante também a gente trazer que a relação do indivíduo com o álcool, ela se dá das diversas formas, né? Então, tem aquele grupo que faz o uso pela primeira vez, então o uso experimental, e dentro desse uso experimental está a curiosidade, muitas vezes os adolescentes, ou até mesmo os jovens, têm as suas dificuldades psíquicas, emocionais, para se inserir em determinados grupos. O álcool é uma porta, é uma possibilidade para que você também possa adentrar. E aí, partindo desse uso experimental, vai se dando essa relação que cada uma vai estabelecendo, até em algumas situações que as pessoas começam a trazer para o seu uso habitual. Ou seja, aquilo que era esporádico, ocasional, algumas pessoas começam a perceber nessa relação com o álcool que há ali algum ganho. A pessoa começa a se perceber com mais capacidade, com mais condições de poder interagir, de se sentir pertencentes a alguns grupos. E quando vai, em algumas situações ocorrendo, o uso problemático, ou o uso nocivo, o uso abusivo, vamos também identificando aspectos, não somente agora, social, mas individual. Quando nós estamos na clínica com uma pessoa que chega com uma demanda de cuidados na relação com o álcool, nós vamos identificando ali na história desse sujeito, desse indivíduo, vários aspectos de dificuldades, porque aí a gente começa a olhar qual é a função. Se lá no início o álcool entrou como um objeto, um alimento, uma substância de interação social, de construção de laços, para algumas pessoas, essa mesma bebida ela vai gerar ali uma relação que vai certamente gerar alguns danos para quem entra num processo de uso problemático, um uso nocivo ou até mesmo um uso abusivo, podendo chegar à síndrome da dependência alcoólica. Então, é partindo desse entendimento que a gente sai desse contexto cultural, porque nós temos uma cultura
bastante, não é? Eu acho que a nossa cultura é uma cultura que nos convoca o tempo todo a beber. Às vezes, eu vou falar de algumas situações quando a pessoa chegava numa queixa e dizia: olha, eu até não queria beber, mas a pressão foi tão grande que eu me senti tão fora do contexto, já que a maioria das pessoas estavam bebendo, que eu resolvi beber. Então, percebemos que há aí socialmente uma pressão para esse uso, mas essa mesma sociedade que nos convoca, ou que convoca as pessoas a beberem, é a mesma que quando nós estamos diante de um sujeito, de uma pessoa que apresenta dificuldades na relação com o álcool, é essa mesma que discrimina, é essa mesma que exclui, é essa mesma que maltrata aquela pessoa que vem a desenvolver uma relação, eu diria, complexa, uma relação de difícil manejo com o álcool. Então, nós partimos dessa compreensão de que são, eu diria assim, são várias as condições do indivíduo na relação com o álcool, mas tem aspectos daqueles indivíduos que vão estabelecer ou que vão construir uma relação de uso problemático e ou abusivo, que são os aspectos individuais presentes na maioria das histórias dessas pessoas. Eu não sei, Carla, na sua prática clínica, mas tanto na minha prática de atendimento ambulatorial, quanto na época em que eu trabalhei com a internação, era pertinente, no momento em que nós fazíamos a anamnese, algumas características semelhantes nas histórias daquelas pessoas, né? Então, eu percebia que o que inicia nessa relação com uma curiosidade, algumas pessoas trazia como um alívio, né? Que quando bebia, tinha uma sensação de um alívio de tensões e do estresse. E, sim, o álcool em doses pequenas promove essa sensação inicial, mas nós sabemos que no sistema nervoso central, ela estabelece nesse uso abusivo, ela vai para um outro viés de resposta, que é depressora. Então, muitas vezes, essas pessoas que começaram a apresentar questões da ordem psíquicas e emocionais encontravam no álcool uma forma de encobrir suas dificuldades, né? Então, isso, no momento em que a pessoa se permitia a adentrar, a olhar a sua relação, elas começavam a entender que o álcool passou a ter uma função, né? E era a partir dessa compreensão de que qual era a função que cada um estabelecia com o álcool, que nós construíamos ou co-construíamos aí a nossa condução clínica, o nosso manejo. Porque na hora em que a pessoa chegava e dizia assim, olha, eu não consigo ficar somente num copo de cerveja, não, quando eu começo, eu não tenho esse limite hoje mais de parar. Eu só paro quando eu estou entorpecida, entorpecido, e muitas das vezes não lembrando do que realmente disse, fiz. E aí, a partir do que essa pessoa traz na sua própria história de sofrimento diante das cenas, também surge a demanda das famílias, porque, na grande maioria, quem me procura para o atendimento, muitas das vezes, não é o jovem, a jovem que tem o problema na relação com o álcool, mas sim a família, né? A família que chega e diz assim, olha, eu não aguento mais. A minha filha, o meu filho, já não consegue mais cumprir as responsabilidades sobre suas tarefas. Se for tarefas educacional, de formação ainda acadêmica, começam a faltar, começam realmente a não... Deixa eu só... Isso aqui faz parte de quem trabalha em casa. Começam a ter prejuízo nessas outras relações que essas pessoas conseguiam cumprir, como estudar, trabalhar,
se relacionar, ter relacionamentos amorosos, saudáveis, começam, então, a apresentar danos. E é na família, quando nada na minha prática, onde chega esse primeiro sinal ou onde se chegam os primeiros sintomas dessa pessoa que começa aí a apresentar problemas com esse uso de álcool e, geralmente, esse uso abusivo de álcool. Eu queria ouvir um pouco. Microfone aberto. Quem quiser fazer alguma interação, estamos aguardando aqui. Tem alguns aspectos da fala de Selma que eu acho que é importante assim, contextualizar para a realidade atual, né, do nosso cenário dentro da RAPES de Camaçari. Hoje a gente tem dentro do CAPS-AD um serviço que a maioria dos frequentadores, dos usuários que são assistidos, são homens, né, acima de 35 a 50 anos, é mais ou menos esse o público que a gente atende, e diferente do que circula, na maioria das vezes, né, do imaginário social, de que o crack é uma substância que desorganiza e que gera transtornos, né, imensuráveis, a gente tem lidado no nosso cotidiano com a problemática do uso do álcool. Assim, a maioria dos nossos usuários hoje buscam esse cuidado decorrente desse uso mais problemático com o álcool, né? E acho que tem um aspecto que se repete, assim, né? Que são relações muito fragilizadas, esses usuários têm uma rede de apoio muito frágil, né? Uma vulnerabilidade social elevada. Então, quando a gente pensa nesse uso e na função que essa substância tem na vida desse sujeito, a gente sempre precisa pensar em que momento da vida que a gente está fazendo esse cuidado e que contexto que ele acontece e qual é a substância envolvida, né? Como bem Selma ressaltou, inicialmente o álcool ele realmente gera um certo relaxamento, né? Muitas pessoas falam, quando eu bebo eu esqueço da realidade, eu esqueço dos problemas, eu consigo inclusive socializar melhor. Aqui no município a gente tem um fenômeno, né, que se repete em algumas outras cidades, que são chamados sindicatos. Então, dentro do sindicato, esse sujeito pode ser, inclusive, quem ele é na vida, né? Relações são estabelecidas ali através desse uso do álcool, que por vezes é problemático. E aí é muito importante, e é o desafio que a gente tem, inclusive, pensando na rede, né, e como as pessoas e os outros serviços possam entender a nossa clínica, a nossa lógica de cuidado, é que às vezes um sujeito pode fazer uso da substância, por exemplo, diariamente, e não necessariamente esse ser um uso problemático, né? Ele consegue trabalhar, consegue manter as suas relações interpessoais, consegue estabelecer compromissos com a vida e consigo. Então, esse cuidado ele precisa ser muito artesanal, muito personalizado. A gente precisa ter uma acessibilidade muito importante nesse aspecto quando a gente vai avaliar o que é essa substância na vida desse sujeito nesse momento da vida dele, né? Então, é mais ou menos isso. Deixa eu ver se tem alguma questão aqui no bate-papo. Inês fez a sugestão de que seria interessante abordar também quem lucra com a produção e a venda das bebidas alcoólicas, bem como as de outras drogas. E tem um questionamento também relacionado qual o limite entre o abuso ou não, de Cristiano Lima. Vamos ver se eu entendi essa última, qual é o limite entre o abuso. Eu queria que você pudesse contextualizar um pouco o que é que você gostaria, Cristiano, foi isso, Carla? O que é que você quer dizer com esse limite, para que eu possa estar respondendo. Mas, claro, nós sabemos que na relação de mercado, a bebida alcoólica ela é uma das que mais, eu diria, lucra em nosso país. O Brasil se destaca dessa relação dos humanos com o álcool. Portanto, não podemos deixar de citar, sim. Eu me lembro que, na época da reforma dos estádios de futebol, a nossa Fonte Nova
ela teve que ter o nome trocado, né, para Arena. E uma das falas de um querido, que é um dos meus mestres, o professor Antônio Neri, quando ele começou a querer... ele provocou uma discussão no entorno dessa mudança para que nós pudéssemos pensar acerca do que significava, né? Entendendo que ali era uma arena de esporte, e esporte tem uma relação com vida saudável, e como seria ter ali, no nome daquele espaço, o nome de uma marca de cerveja, que é a Arena. Né? Então, e aí, para quem fez a questão aí com relação ao mercado, é claro que muitas das questões, inclusive dos objetos drogas, não somente o álcool, mas tantas outras drogas lícitas, ainda que prescrita, mas lícita, eu na clínica, eu fico muitas vezes, eu ficava, hoje eu fico menos, muito assustada quando alguém me dizia assim, olha, eu não estava bem, aí falei para uma pessoa e alguém me deu um Rivotril. E eu ficava, sabe como é que é? Eu digo, como é que é isso? Mas como é que se dá essa relação da pessoa que lhe deu o Rivotril? Quem prescreveu para ela? Como é que ela consegue? E aí se entende que tem aí também, não é? Uma função que eu não posso sentir. Eu não posso sentir uma insônia, e aí, como eu não posso nem pensar por que é que eu estou com uma insônia, eu já tenho uma resposta imediata, que é uma substância que me tira, que é uma substância que vai me tirar da ansiedade ou vai diminuir ali qualquer questão que eu possa estar vivendo naquele momento, que possa ou que pudesse provocar a minha insônia. Eu faço parte de um grupo de hidroginástica e somos só mulheres. E eu tenho uma colega nesse grupo que ela sempre traz da dificuldade dela em dormir, né? Porque que me veio agora fala por isso. E eu aí sinalizei para ela, mas como é que você faz? Tá muito difícil, remédio. Às vezes o remédio não responde. Aí eu disse para ela, você não quer aprender umas dicas, não? Aí ela fez, se for dica para me acalmar, eu não quero. Então eu disse, pronto, está entendido por que é que você também apresenta essa dificuldade da insônia. Eu disse para ela, então não vou lhe dar nenhuma dica, não. Quando a insônia tiver, conte de 1 até 1000. Aí, quando foi ontem na aula, ela chegou para mim e disse assim, eu contei de 1 até 1000 e não dormi, viu? Então, o seu até 1000 não funcionou para mim. Então, é isso que também está acontecendo em nossa sociedade, que já vinha, mas que, na atualidade, a gente assiste muito, que é o fato das pessoas não se permitirem mais a fazer contato com a realidade em que vivem. É como se para qualquer mal-estar, é como se para qualquer dificuldade humana que eu esteja vivendo ou que outras pessoas possam estar vivendo, tem sempre ali, não é? Um objeto, tem sempre uma substância ali que vai modificar e que vai me deixar ficar bem, no sentido da palavra, sem sentir a dor, o sofrimento. Então, quando eu falo do lugar de uma pessoa que estabelece uma relação abusiva com o álcool, nós estamos ali também identificando que essa pessoa tem questões de ordens diversas, inclusive, em muitos casos, até mesmo a pessoa pode apresentar um transtorno e nunca ter sido avaliado, e nunca ter sido diagnosticado, e o álcool cumpre, em algumas situações, essa função para tirar alguns sintomas que algum transtorno ou transtornos possam provocar. Mas é comum, na minha prática, perceber que há também nas histórias de muitas dessas pessoas repetições de padrões familiares. Quando eu adentro a história clínica da pessoa com o uso, eu vou localizando também, através de um instrumento que eu trabalho, que é o genograma, eu vou também localizando outras gerações, inclusive até 3 gerações antes daquela pessoa, que outros membros também tiveram problema de alcoolismo e que, muitas das vezes,
esse comportamento foi um tanto quanto naturalizado em muitas dessas famílias. Então, muitas das vezes, aquelas famílias que tinham problema não cuidaram, não deram atenção. E aspectos como esses aparecem quando a pessoa fala de que dentro do sistema também havia muita violência, e que o álcool também se fazia presente nesse contexto. Um outro aspecto que se apresenta também na história de muitas dessas pessoas são questões relacionadas à autoestima, aparece também uma dificuldade de se aceitar em determinadas situações. Então, a partir do momento que a gente adentra a história desse sujeito, e não somente a história individual, mas a história familiar, isso vai dando a gente um entendimento sobre aquela relação que aquela pessoa está estabelecendo ou que estabeleceu com a substância. Selma, pergunta? Só um momento. A Juliana Soares tinha levantado a mão. Você pode contribuir, Ju. Ok. Boa tarde, gente. Na verdade, era um comentário, né? Porque vocês estavam falando e eu achei assim muito importante na fala de vocês duas a questão muito clínico, a questão de quando a bebida deixa de ser um suporte para o vínculo social, né? Para estar em sociedade, e quando ela começa a se tornar justamente um impedimento, né? Um objetivo em si, em que a pessoa não precisa mais enfrentar dificuldades da vida social, da vida amorosa, familiar, e acaba ficando ali com o álcool. Eu achei isso muito clínico. E quando Carla falou também da questão, que eu acho que tocou no ponto da subjetividade, né? Do que é o uso abusivo ou não, vai do arranjo que cada um faz, né? Para estar na vida, às vezes usando alguma substância ou não, inclusive outras substâncias, né? Como aquelas que os médicos nos passam. Mas, e aí que entra, né, o que é abusivo ou não, né, da subjetividade, até que ponto aquele arranjo funciona ou não funciona para cada sujeito, né? Eu achei, assim, essas contribuições muito importantes, queria só pontuar e parabenizar. Obrigada. Obrigada, Juliana. Eu acho que é por aí mesmo. Daí o porquê do cuidado, quando dado na minha clínica, no meu manejo clínico, individualizar a história da pessoa, trazer essa relação que se estabelece com esse objeto, e no caso, o álcool, mas, acima de tudo, para mim, respeitar essa história. Porque muitas dessas pessoas, quando chegam, elas já chegam com marcas, eu diria assim, muitas dessas pessoas chegam com muitas marcas relacionadas, inclusive, a algumas intervenções anteriores que elas tiveram. Porque em alguns serviços de atenção, inclusive, a pessoas que têm a problemática, elas dizem assim, às vezes eu me sinto excluída, excluído, desrespeitada. Às vezes entram falas de profissionais que vai pela via da moral ou pela via religiosa. E o quanto isso me constrange, o quanto isso me impede de poder falar da minha dor. E, ao mesmo tempo de falar, por que é que o álcool vai cumprir uma função na minha vida. Uhum. Eu acho que... Perfeito, né? Só para impedindo o tratamento, né? Dessa forma. É isso mesmo. Exatamente. Eu acho que a gente acaba carregando, assim, vestígios de como que se dá, na verdade, o interesse dos pensadores da saúde nessa temática, né? É algo muito recente. Quando a gente vai ver do início do século XX. Inclusive, nesse momento inicial, há um interesse muito maior em eliminar o álcool e as outras substâncias do que propriamente cuidar das pessoas. E aí a gente tem, nesse começo de interesse por essa temática, o apoio do campo da segurança pública. Então, a gente tem esse chamamento para a lei, né, de que as pessoas que fazem uso devam ser penalizadas e que as substâncias devam ser eliminadas.
Então, a gente colhe uma série de problemas oriundas dessa lógica proibicionista, esse estigma, esse preconceito que os usuários enfrentam, né? Na vida e, por vezes, no serviço de saúde, é muito fruto desse momento histórico, né? A gente não pode perder isso de vista. E também não pode perder de vista que esse cuidado precisa ser pautado no campo dos direitos humanos, da cidadania, do respeito aos sujeitos. Então, por isso que é muito desafiador quando a gente pensa no cuidado para as pessoas que fazem uso de alguma substância psicoativa, porque às vezes a gente é atravessado por esse julgamento moral, né? Por um, pela armadilha de a gente achar que a gente sabe o que é melhor para o outro. Então, é um espaço que a gente sempre precisa estar nesse lugar de não saber. Eu não sei sobre a história daquele sujeito, eu vou construindo com ele. E talvez, nesse momento que a gente estabelece esse cuidado, que esse sujeito se vê implicado, se vê em processo de autonomia, que ele se abre para uma mudança da relação que ele tem com esse uso, com essa substância. Então, é um trabalho muito difícil, muito complexo, mas que a gente tem frutos muito bacanas, assim. Bacana ouvir você estar trazendo, Carla, porque, assim, essa é uma das questões, eu acho que no campo da saúde, entendendo, né, que algumas pessoas que apresentam essa demanda de cuidados, elas chegam muitas das vezes, né, sem, inclusive, quando chega em nós, assim, chega às vezes sem esperança, sem acreditar, inclusive, se ali naquele lugar em que anuncia que é um espaço de acolhimento, que é um espaço de cuidado integral com a saúde daquele sujeito, se realmente ele vai estar encontrando. Eu tive muitas experiências em tratamentos com uso de álcool e outras drogas. Já na minha formação em sociologia, eu fui estudar na época quando os sanatórios era a alternativa que se existia, não existia os CAPs ainda, a reforma psiquiátrica que ainda não havia sido um tema para que se pudesse falar e se desconstruir os modelos que existiam na época. E eu me lembro que quando eu fui fazer uma pesquisa de campo num sanatório Santa Mônica, que graças a Deus não existe mais, mas na época a minha intenção era saber como se dava o tratamento para os alcoolistas e seus familiares, né? Porque muitas das vezes as famílias que tinham parentes internados nos hospitais, elas inclusive nem sabiam como poderiam conduzir quando aquelas pessoas estivessem alta, ou seja, a família também ficava desamparada ali dos cuidados. Então, a minha intenção era essa. Em que momento se dava atenção a acolher a família que também estava em sofrimento e que também precisava de entendimento para saber seguir com a alta do seu familiar? E a partir daí eu fui trabalhar com algumas famílias em paralelo às internações e percebo isso, que mesmo com todo um avanço que se deu com o fechamento de alguns hospitais psiquiátricos, mesmo com os CAPs, que tem uma política diferenciada de tornar esse sujeito um sujeito de direito, que ele co-constrói com o seu técnico de referência ali, o seu protocolo, o seu prontuário de trabalho, escolhendo, inclusive, em qual tipo de oficina ele quer participar, se ele quer participar do grupo. Mas, ainda assim, nós também, eu vou falar por mim, na minha prática, eu me deparava com a dificuldade, inclusive, de colegas, sabe? Então, eu penso que a gente tem um trabalho, e eu acho que esse encontro aqui que Márcia me fez, e ao mesmo tempo ela disse, não é somente para o pessoal da área da saúde mental, mas a gente está abrindo para as outras áreas da saúde, a gente precisa trazer as outras pessoas que atuam na saúde também, na educação também, na segurança também, porque eu também já fiz parte
da Secretaria de Segurança Pública. Então, eu vejo que é importante a gente poder estar convocando essas pessoas para falarem dos seus preconceitos. Eu só me dei conta dos meus preconceitos na hora que eu tornei eles claros para mim, eu entendi. E aí eu posso mudar. Porque, às vezes, é isso, a gente esbarra com situações do tipo, uma pessoa que vai para uma emergência num hospital geral, o fato dela estar alcoolizada, ela é excluída como se fosse alguém não apta a ser atendida pelo serviço. E aí, o que dizem? Você tem que procurar o CAPS, ou, no máximo, Juliano Moreira, se for uma emergência. Então, é preciso que a gente convoque. Eu acho que a função nossa também é essa, estar trazendo esse diálogo para as outras áreas, não só da saúde, mas a área da educação, a área da segurança pública, para estar desconstruindo aí essa conduta inadequada no cuidado e na atenção de pessoas que demandam, no momento em que estão sob o efeito ou abuso, uso problemático e ou dependência do álcool. Então, essa é uma questão que ainda gera em mim um mal-estar. Quando eu estou, por exemplo, na minha clínica, que eu atendo um grupo de pessoas que têm condições de pagar, mas eu atendo também demandas de pessoas que não têm, e eu quero encaminhar. Então, assim, eu faço uma escuta da família, eu faço uma escuta da pessoa que está no sofrimento, e eu aí quero encaminhar, e aí, em especial, nesse período de pandemia, nós tivemos situações muito difíceis, que, inclusive, pessoas que me diziam assim, sem condições nenhuma, a vontade que eu tenho é de me matar. E o que é que a gente faz com isso diante de alguém que está num sofrimento tamanho, que a única saída que aquela pessoa tem diante da sua dor é a morte como possibilidade? Então, é algo e é uma condição que eu vejo, que eu sinto, que eu percebo, que se faz necessário a gente estar convocando aí as autoridades para a gente poder estar falando, implicando e responsabilizando. Então, alguém falou, numa das perguntas aí, mudando um pouquinho, Carla, talvez seja entender o que se dá no uso nocivo, da gente estar falando do uso nocivo, abusivo, entender um pouco desse diferencial, para a gente só poder localizar o que seria isso. Tem uma forma da gente fechar um diagnóstico para a dependência, tá, gente? Nós temos, inclusive, que é muito usado pelos médicos, pelos psiquiatras, na hora em que eles vão fechar o diagnóstico deles, nós temos alguns testes, inclusive disponíveis, tá? Que se pode estar usando. Mas alguns critérios para você entender quando uma pessoa está fazendo uso abusivo é quando essa pessoa começa a se relacionar com um objeto, droga, e aí o álcool ou qualquer outra droga, em que essa pessoa prioriza esse uso em detrimento de outras responsabilidades que antes tinham significado na vida dessa pessoa. As pessoas, quando estão numa relação abusiva, elas necessitam, elas falam isso, eu preciso estar embriagada, embriagado. Está difícil lidar com a minha vida, com a minha realidade. Elas relatam por que chegam nesse estado. Está muito difícil, eu não aguento mais, está pesado. Então, não é porque teve um probleminha aqui e eu vou beber. Às vezes, não somente ocorre na relação com a droga quando tem um problema. Às vezes, até no momento de alegria, as pessoas também buscam álcool para estabelecer essa relação de externalizar essa forma de alegria. Então, porque muitas pessoas pensam, a pessoa só bebe porque tem problemas. Nem sempre, não é essa lógica só para quem tem problema. Claro que tem ali questões, mas é importante também que a gente entenda que é uma forma
que essa pessoa encontrou, daí é porque é que o álcool passa a ter essa função de lidar com a vida. E dentro desse lidar com a vida, ela vai negligenciando com outras condições de vida que antes existiam. Começa a ter faltas no trabalho, geralmente a gente encontra esses problemas, em especial nas segundas-feiras, né? É um dia muito comum aí nas relações de trabalho, para quem faz, para quem estabelece, para quem tem uma relação problemática com o álcool, a segunda-feira é um dia muito difícil, porque geralmente muitas dessas pessoas, no final de semana, fizeram uso abusivo, e quando é para despertar no dia seguinte, na segunda-feira, para trabalhar, aí apresenta algum mal-estar. Algumas pessoas referem ter dores abdominais, outras pessoas referem náuseas, outras pessoas dores de cabeça, e aí começam a apresentar alguns outros sintomas. E aí das suas justificativas, olha, eu não vou trabalhar hoje que eu acordei com a dor de cabeça, ou outras histórias, para poder encobrir aspectos dessa relação que começa, sim, a perder o controle. Então, é um sujeito que estabelece uma relação com um objeto que, na maioria das vezes, não consegue ter o limite desse uso, não consegue, na maioria das vezes, estabelecer uma condição de não se colocar e se lançar em risco. Muitas dessas pessoas, inclusive, nesse momento de uso abusivo, se envolvem em situações de acidente de carro, muitas dessas situações ocorrem aí, ou não somente em acidente de carros, eu já tive casos de vir a óbitos de pessoas alcoolizadas dentro de casa, de sofrer queda, e a partir de uma queda em que machucou parte do cérebro, do crânio, veio a óbito. Então, isso vai também somando a tantos outros fatores que dá para a gente um indicativo de que essa pessoa está estabelecendo uma relação abusiva com o álcool. E se não der uma atenção, e quando não dar uma atenção, algumas dessas pessoas vão sim desenvolver a síndrome de dependência alcoólica, que dentro dessa síndrome nós temos muitos aspectos, inclusive uma das características que quando a pessoa já está no nível de dependência, porque vai de leve a moderada a grave, de moderada a grave já começam a apresentar tremores nas mãos quando sai de um evento de bebida, aparece edemas na face, em especial na face, então começa também a se dar esses sintomas. Algumas outras pessoas começam, inclusive, a trazer uma dificuldade, inclusive física, começa a nomear do que eles chamam de uma fraqueza, de não conseguir, às vezes, ter a condição física de poder produzir e trabalhar. Então, muitas das vezes, algumas dessas pessoas que relacionam-se com a droga, álcool, abusivamente, sim, pode vir a desenvolver aí a síndrome da dependência alcoólica, chegando, inclusive, por esse uso abusivo, vir a óbito, né? Então, é um pouco só para a gente entender desse processo que vai se dando ao longo da relação em que o indivíduo vai estabelecendo com o álcool. Mas Marcinha levantou essa mão aí já faz um tempo. E vocês falaram tantas coisas aí que já nem sei, mas assim, pegando esse final seu aí, Selma, das perdas sociais, né? Você chama atenção para um olhar, o olhar clínico sobre essa pessoa, né? Então, assim, você iniciou trazendo dado cultural, eu acrescentaria no dado cultural a mitologia, né? A gente tem lá, na mitologia, os deuses todos faziam uso de álcool, né? E aí isso impacta, né? E aí eu quero trazer o inconsciente coletivo como um todo, né? Então, assim, a coletividade
utiliza o álcool, né? Como você citou, para festejar, para a alegria e para a tristeza, né? Para as celebrações de todos os níveis, né? Para dar coragem ou para lidar com as suas subjetividades. Mas Inês trouxe aí já 2 vezes, né? Você traz o dado cultural, mas a gente precisa lembrar também de uma sociedade capitalista que produz, né? Que assedia os sujeitos para o uso da substância. Então, aí, do álcool, né? A gente tem aí a televisão que investe os meios de comunicação, a gente não pode deixar de falar, com a utilização das mulheres, né? Mulher está associada nas propagandas ao uso de álcool, né? E aí a gente acho que é outra discussão sobre a questão de gênero, mas a gente trata o uso do álcool, né? Para isso, para fazer esse chamamento. E você traz muito bacana, que é a respeito desse convite para beber, né? Para viver em sociedade, quando esse sujeito começa a participar dessa sociedade e ele adoece, ele não responde, ele é excluído, né? E aí é o dado das contradições da sociedade capitalista, né? E Inês trouxe aí de forma massa, alguém lucra, né? Alguém está lucrando, né? Nessa sociedade do capital, com a existência de sujeitos que têm um nível de fragilidade nas suas escolhas, porque aí a gente rebate no individual, né? No dado individual, você traz a questão da família, da genética, então, assim, tem um processo que se encadeia e rebate nos serviços de saúde mental, e rebate nas clínicas. E aí minha pergunta você já começou a apontar a lida, né, a lida de toda a intersetorialidade com esse sujeito social. Não é com o álcool, né? Você já começou a apontar. Não é com o álcool não nos interessa, para mim. O álcool é uma questão da cultura, o álcool tem uma questão econômica, tem gente que lucra. Como é que a gente, na clínica, né, no diálogo com a intersetorialidade, aí você trouxe a educação, o sistema de direito, né, e aí eu incluo a assistência social, porque tem lá a população que vive na rua. A população de rua também faz uso de substância para dar conta dessa rua, para dar conta desse processo tal. Aí eu queria que você pudesse, eu sei que é bem difícil, mas assim, na clínica, eu estou no acolhimento, essa pessoa com todo esse emblema chega e a gente lida como? Eu queria que você pudesse trazer, se é possível, um pouquinho só, eu sei que é muita coisa, mas só para provocar. Eu acho que você traz um ponto que realmente é um ponto que provoca, mas, ao mesmo tempo, é um ponto que fragiliza também na clínica. Tá? E me faz, inclusive, eu entro em contato com uma tristeza. Eu entro em contato com a tristeza porque, muitas das vezes, né, eu acreditava que naquele momento da vida daquela pessoa, talvez eu fosse a única possibilidade que aquele sujeito estava tendo naquele momento de ter um espaço de um cuidado e de um cuidado integral. Né? E aí, quando você traz da mesma sociedade que lhe estimula, mas é a mesma que quando você desenvolve uma relação problemática ou abusiva, é a que lhe exclui. E dentro dessa exclusão, isso vai gerando ainda mais danos à história dessa pessoa. Hoje, eu faço parte de uma rede onde, se eu estou com um problema de
Dificuldade de alimento, eu já sei a quem é que eu posso recorrer para pedir ajuda para aquela pessoa. Se hoje eu estou com dificuldade de questões para dar o atendimento àquela pessoa, eu já tenho uma comissão de saúde mental da defensoria que eu busco para que possa estar ajudando. Mas ainda assim, eu vejo como é difícil quando a gente está diante de histórias de pessoas que fazem uma demanda complexa e difícil de um manejo clínico. Então, não sei se respondi a sua curiosidade, a sua provocação, mas é isso que muitas vezes se está em mim. Em outras situações, que aí é uma prática que eu muito utilizo na minha clínica, que é quando eu estou diante de famílias, de pais em especial, quando chega relatando dificuldade de seu filho, de sua filha, de muitas vezes de situações que envolvem, inclusive, violências domésticas. Eu acho que é importante a gente também trazer para desconstruir um pouco, porque muitas pessoas correlacionam, né, o uso do álcool e a violência, achando que é o álcool que causa no sujeito, aquele sujeito violento, em especial em diversas violências, como a física, como a sexual. Muitas vezes essas falas chegam para a gente, a própria mídia também leva isso de uma forma distorcida, como se aquele sujeito, aquela pessoa que cometeu algum tipo de ato, ele só cometeu, ou ele cometeu porque do álcool, porque do crack, porque de qualquer outra substância psicoativa. Então, a partir daí, eu faço uma escuta daqueles pais e, muitas vezes, a minha orientação para aqueles pais, ou para aquela mãe, ou para aquele pai, ou para aquele familiar é: vá cuidar de você. Porque, na grande maioria, a família chega, é ele, é ela que é o problema de minha vida. É ele, é ela que está gerando todo o dano na minha família. E, para quem tem um olhar como o meu, e eu sei que você também tem, Marcinha, pela formação também sistêmico, a gente vai entender que o uso abusivo de uma determinada substância, do álcool ou qualquer outra droga, é um sintoma, e é um sintoma que está comunicando algo também nessa relação familiar que não está bem. Mas, geralmente, quando a família chega, ela sempre chega colocando o sujeito que faz o uso como causador, né? Carla levantou o dedo, então, e tem muitas outras mãos aqui também. Então, assim, é por aí que a minha direção vai. Olha, ok, entendo, mas como não? E por que não você dá uma atenção à parte que está lhe afetando nessa relação? E muitas das vezes, na minha prática clínica, o trabalho começa pela família, que algumas vezes o usuário ou a usuária não quer ainda o tratamento, não quer ainda ser atendido. Eu digo, então vamos começar com você, vamos começar olhando para as suas questões, para as suas dores, para as suas dificuldades nessa relação. Mas agora vamos ouvir aí, Carla. Eu queria passar a palavra para o Vieira e para a Juliana, que levantaram a mão para trazer contribuições. Vieira, seu microfone está fechado. Seu microfone segue fechado. Abra ele aí. Agora. Primeiro, eu gostaria de parabenizar pelo evento, agradecer a Márcia Cosme o convite feito e dizer à senhora, professora, que a educação está aqui. A educação está aqui. A educação em saúde, né? Eu sou responsável pelo programa Saúde na Escola e estou aqui para perguntar, para aprender e para também trocar, né, ideias, saberes, né? E gostei muito, estou desde o início vendo a história, né? Desde a história lá do início até agora, e estou aprendendo muita coisa.
E eu vejo isso, que eu fui criado também no interior e vi muitas coisas ligadas a isso. Quanto mais interior, mais rude, mais difícil lidar com essa questão da droga. E é lá onde as pessoas usam mais como válvula de escape mesmo para a vida, para a melhoria da vida, a droga, ou o álcool. Né? E aí, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Essa é uma das metas que nós temos no programa Saúde na Escola, a prevenção do uso e abuso de álcool e outras drogas, né? na vida do jovem e do adolescente. Né? E a escola é um espaço onde tudo, né, tem iniciação. Boa parte das coisas, né? Boa parte desses costumes, boa parte dessas práticas, né? É o primeiro namorado, é o primeiro beijo, é o primeiro gole, é aquela coisa toda acontece a partir dessa iniciação da escola. E eu gostaria de saber da senhora, assim, qual a experiência que a senhora tem com relação à prevenção, ao trabalho de prevenção com esses jovens e adolescentes. A senhora está dando risada, porque tem muita coisa para falar. E sei que é bem difícil esse trabalho, mas me ajude aí um pouco. Que bom que o senhor está aqui e que a sua presença aqui é uma presença também de poder dialogar diante das dificuldades em que aparecem na escola. E eu diria que trabalhar prevenção, no entendimento da palavra, a prevenção seria quando ainda não tem um problema, não é? Seria mais ou menos assim o entendimento de prevenção. Eu vou prevenir quando não tem. Mas quando já existe o problema, eu acho que a gente precisa estabelecer condutas, intervenções de abertura de diálogos. Eu acho que, para além do nome, se vai ser promoção, se vai ser prevenção, se vai ser intervenção. Porque quando nós estávamos falando dos profissionais que atuam nas diversas esferas, e aí não só do cuidado em saúde, mas da educação, eu vejo que é um outro espaço que chega à demanda da problemática do álcool e de outras drogas é na escola. Durante o meu período trabalhando em instituições governamentais de saúde mental, essa era uma das demandas que mais chegavam para a gente com adolescentes. Tá? E muitas das vezes o meu trabalho era um trabalho muito mais de acolher as professoras, acolher as coordenadoras, para que nós pudéssemos juntas co-construir, porque assim, eu acho que foi Carla que trouxe isso, e que é assim que eu entendo um trabalho dentro desse critério. Nós não sabemos do que o outro precisa. Eu chego com um saber teórico, técnico, mas é na interação com o sujeito, é na interação com a demanda que a gente vai co-construir. Portanto, eu acho que o senhor poderia fazer isso, eu diria, fazer um levantamento das questões que mais aparecem como demanda nas escolas ou na escola. O que tem surgido como fenômeno dentro da escola? Por exemplo, até 2017 eu trabalhei em serviço público. O senhor sabe que eu recebi muitos adolescentes de escola pública com comportamentos de uso abusivo do álcool, atrelado a um comportamento de automutilação. Eu não sei como é que anda nos outros setores aí, mas muitas adolescentes e muitos adolescentes que se organizavam em torno de alguns problemas e dentro desse problema se organizavam também assim, né? E uma das coisas que, eu digo nós, porque éramos uma equipe
composta de assistente social, nós tínhamos médicas, nós tínhamos enfermeira. Então, assim, nós nos reunimos junto com a demanda da escola e fomos entender a demanda, e a partir daí nós construímos juntos eu diria assim, essa intervenção, esse cuidado que chega através da escola. Então, eu diria assim, para o senhor, procura dialogar com a coordenação de saúde, procura entrar em contato com, eu não sei como é que está o funcionamento aí, mas talvez Márcia possa lhe responder melhor do que eu, para que juntos vocês possam, trazendo as questões que estão surgindo, que aparecem na dinâmica da escola, para se pensar numa estratégia. E eu vejo que tem uma coisa que me incomoda nas estratégias de prevenção, é que às vezes se fazem algo pontual, e não é uma coisa para se trabalhar somente no momento em que aparece uma situação. O meu entendimento deve ser um programa que possa ser estabelecido aí na formação dos jovens que estão inseridos nas escolas. E trazendo, inclusive, as famílias. Tá? Então, aí eu diria que a gente... Porque esse programa que eu trabalhei, a gente nomeava de um programa extramuro, a gente extrapola a clínica, a gente extrapola a escola, a gente pode ir onde essas famílias estão, onde elas vivem com as suas dificuldades. Porque o tempo é pouco, porque eu teria assim, várias experiências em comunidades que eu já fiz, tá? Em escolas que eu já fui e fiz, mas que o trabalho só é efetivo se houver uma implicação por parte não somente dos alunos e alunas, mas de toda a equipe da escola, desde a pessoa que está lá no portão abrindo e fechando, ao alto cargo que deve ser de uma diretora ou de um diretor dentro de uma escola. É o que eu posso. Carla, você tem mais alguma coisa aí na sua prática que possa? Eu acho que o programa de saúde na escola é muito potente, né? Já tive a oportunidade de desenvolver ações aqui enquanto eu era residente de saúde da família aqui no município. E antes de passar a palavra para a Juliana, gostaria de dizer a Vieira que nossa equipe, né, assim como eu acredito que a coordenação de saúde mental do município e a equipe do CAPSAD está aberta, né, para que a gente possa fazer essa articulação, né, seja com... Eu acho que o trabalho na escola, ele está dentro do nosso campo de atuação na comunidade, né? A gente tem a oportunidade de lidar com muitas questões, né? E essa linha que tem dentro do PCE é muito importante. Então, com a palavra, Juliana. Muito obrigado. Ok, gente. Eu fiquei assim, bastante impressionada com o caso, né, que Selma contou, muito, muito interessante mesmo. E achei que você tocou assim, 2 pontos que eu queria retomar, até porque para mim são 2 pilares do tratamento em saúde mental e que servem, inclusive, para a saúde mental como um todo, né, talvez para a saúde. A questão do PTS, quando você fala assim, que a demanda que a paciente fez não tem nada a ver com o que a equipe, às vezes, pensa para a paciente, né? Isso é imprescindível, porque, às vezes, a gente fica ali querendo ofertar alguma coisa e o paciente está pedindo outra coisa, né? O sujeito está pedindo outra coisa. E o tratamento vai pelo que ele está pedindo, né? Pelo aquilo da singularidade dele que está sendo ali colocado em questão. E aí, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é como o técnico em saúde mental entra aí, se colocando nessa parceria para poder ajudar a pessoa a chegar no objetivo que ela quer, né? E aí requer uma certa disponibilidade, né? Aí você faz um uso também, são coisas assim que você foi falando, e eu fui pensando, nossa, como isso é precioso, né, na nossa área. E aí você usa o recurso da fala, né? Ajuda ela a falar daquela dificuldade dela. Então, ela não sabia o que ela tinha, ela sabia que ela estava sofrendo. E ela queria beber. Aí, quando você coloca ela para falar, ela vai nomeando, ela vai esmiuçando, ela vai se dando conta que ela tem condições, que ela tem recursos, que é possível, né? Que não é aquele monstro todo. Então, esses 3 pontos, assim, eu achei tão caro para a gente da saúde, né? Tão precioso. E, às vezes, o profissional da saúde mental, ele procura outras coisas, outros recursos, outros artifícios, mais longes, né? Mais distantes, mais difíceis,
e esquece desse recurso aí, que é humano, né? Que é o recurso humano, que é o nosso recurso mais precioso, e que a gente consegue levar o tratamento adiante com ele. E aí tem esses resultados assim maravilhosos, né? Que nem esse da sua experiência, assim, muito linda a sua experiência, e muito obrigada por compartilhar. Juliana, eu me sinto muito honrada. Eu, inclusive, agradeci a ela. Eu agradeci o quanto foi importante para mim, enquanto pessoa, para além de ser técnica, foi enquanto pessoa ter tido aquela oportunidade de estar ao lado dela. Eu acho que foi um presente que o universo possibilitou para mim, dizendo assim, ó, siga que é por aí, viu? O seu lugar é o lugar que o outro demanda, não é o lugar que você pressupõe que sabe. É o outro que vai lhe dizer o que precisa e como você pode estar ajudando dentro, claro, do seu saber, como você pode estar transitando aí para estar ajudando. Tranquilo, Selma. Acho que a gente pode mesmo para o fechamento, né? E acho que a gente conseguiu trazer experiências, reflexões que nos convocam, de fato, a pensar esse cuidado sempre na busca de melhoria de qualidade de vida dessas pessoas, né? A gente precisa promover sempre dignidade. E isso vai de uma ação pequena no nosso cotidiano até uma articulação com outros pontos da rede, pensando nesse cuidado integral. E acho que é muito importante que a gente possa ter outros momentos, inclusive, para falar sobre outras substâncias, sobre outros usos, porque é muito difícil a gente lidar no nosso cotidiano, né? Falando da experiência de trabalhar com essa temática, com a lógica do proibicionismo, com a lógica da abstinência, com a lógica da punição, né? Isso o tempo todo chega para a gente. A gente trabalha em uma outra lógica, uma abordagem psicossocial, uma outra ética de cuidado, né? Então, é sempre o sujeito que chega, né? Seja qualquer seja a substância, seja ela lícita ou ilícita, que vai descrever para a gente, para a nossa equipe, como que esse cuidado vai ser tecido, né? A gente sempre pergunta para o sujeito, em relação a essa substância, você deseja manter, parar ou diminuir, né? Essa é uma escolha que é sempre do sujeito. E a gente vai construindo estratégias de redução de danos, de autocuidado, de reinserção social, para que ele possa ter qualidade de vida, para que ele possa ter uma existência mais digna. Então, acho que a gente precisa pensar em um cuidado ampliado que atravessa a justiça, a educação, e esse é um momento muito importante, assim, né? Acho que a gente sai daqui com muitas reflexões. Agradeço muito a sua disponibilidade em nome da Secretaria de Saúde do município, né? Acho que foi um momento muito rico. Espero que a gente possa ter outras oportunidades para estar debatendo sobre essa temática que nos atravessa de diversas formas, né? Isso, Carla, eu acho que é isso. E a gente sabe que a gente não esgota, não é, Carla, diante da complexidade que é a questão das drogas, mas eu penso que a ideia, a princípio, é essa, é fazer pensar cada um do seu lugar, do seu fazer, como se dá e como se desconstrói também, porque nesse processo a gente vai... Eu disse a vocês que eu começo a trabalhar com a questão do alcoolismo e com as questões das drogas, na época ainda, muito antes da reforma psiquiátrica, então, assim, ainda era dentro da abordagem da abstinência, como princípio do tratamento, e hoje, mais do que nunca, está claro para mim, na minha prática, que o que eu privilegio no encontro com o outro que demanda cuidados é a história do sujeito. É que essa pessoa possa me dizer, olha, eu só posso isso, eu só vou até aqui, eu não consigo mais. Eu não dou conta disso tudo e tantas coisas que as pessoas, em especial, desejam para mim. Então, é o olhar singular, é o olhar individualizado, é olhar para a história, inclusive essa história diante dessa relação estabelecida com a substância. Porque, assim, partindo... E aí, gente, eu tive muitos privilégios nessa minha caminhada, viu? Tive muitos. Se olhar para ela, eu aprendi muito com a vida e com a minha prática.
mas teve um encontro que eu tive a oportunidade, 2 encontros. Um foi com um psicanalista que, na época, ele veio para fazer uma conferência, que foi o professor Hugo Freda, né? E um outro com o professor Claude Olenstein, que, assim, para quem não conhece, ele foi, porque ele já não está mais entre nós, assim, durante muitos anos, uma referência em toxicomania lá de Paris, tá? E foi um dos, eu diria assim, dos mestres que deu a possibilidade, inclusive, para o professor Antônio Neri, que foi aluno lá do Marmottan, que passou pela pós-graduação dele lá no Marmottan, de trazer ele aqui para o Brasil, lá para o CETAD, e que ele fez um triângulo do sujeito com a droga, não é? Que ele estabelece aquele triângulo, que é o encontro de um sujeito num determinado momento histórico da vida dele. Então, tem o indivíduo, tem a cultura e tem o ambiente. Então, a gente vai entender que a droga faz parte da humanidade. E, partindo desse entendimento, a gente precisa estar contextualizando o sujeito dentro desse contexto cultural, como é que ele se insere, como é que ele está, qual é o lugar que essa pessoa transita e vive nessas relações. Então, o que eu posso deixar aqui, que a minha intenção era essa. Talvez a minha intenção não é de ensinar, mas de abrir janelas, abrir possibilidades de reflexões, porque o meu entendimento é que nós podemos co-construir aí, das diversas condições que cada um se encontra, possibilidades para modificar o que eu acredito que não é, do ponto de vista humano, justo. E tem uma fala do professor Antônio Neri que eu gosto muito, quando ele nos convoca a pensar e dizer assim, olha, eu não estou interessado na droga, não, eu quero saber quem é esse sujeito que está aqui diante de mim e com a sua história. Então, é isso que fica para mim e eu espero que possa ficar para vocês. Vamos pensar as nossas questões a partir desse outro que está diante da gente, desses outros que chegam para nós no sentido de cuidado e de acolhimento. Portanto, eu quero agradecer a vocês pelas falas de vocês, que também me fizeram aprender, pela sensibilidade de vocês quando pontuaram as suas falas, as suas experiências. Então, gratidão, viu, Massinha, por essa possibilidade que você me permitiu hoje, tá? A gente que agradece, Selma, mais uma vez pelo aprendizado da tarde, né? As pessoas estão colocando aí algumas sugestões, eu penso, como você mesma disse, é um assunto que não se esgota, né? Então, a sua trajetória é rica, né? Eu não me surpreendo, né? Não tem surpresa, né? Acho que é por isso que veio para cá, porque, assim, dialoga em sintonia com a equipe do CAPS-AD, né, que é uma equipe que abrilhanta dia a dia o investimento com esse usuário, com esse sujeito, né, investe o tempo inteiro aí em possibilidades e estratégias de cuidado com as pessoas. Então, a gente agradece. E vamos lá para um encontro Sextou 2 com Selma Evangelista em algum outro momento, né? Para dar conta desse questionamento que as pessoas estão trazendo aí no chat, né? Eu acho que eu não estou vendo direito, Carlinha, se pode anotar, né? Até para a gente depois ir organizando aí as ideias, né? Porque aqui eu estou no celular, não dá para eu anotar e desaparece rapidinho aqui para mim. Mas a gente agradece um montão. E agradece a participação de todas as pessoas que vieram para cá hoje, e a gente vai socializar a gravação, é claro, né? Obrigada e boa tarde a todos. Vai, Carla, fecha aí. Isso, assim a gente encerra, né, esse encontro tão potente
sensível à oportunidade que a gente teve de pensar um pouco sobre essa problemática. E fica o convite, né, para que a gente se estenda a outras discussões. E gostaria de dizer que a equipe do CAPS-AD está disponível, né, para a rede, para que a gente pense em outros debates, outras temáticas relacionadas a esse cuidado, tá bom? Muito obrigada, e assim a gente encerra o nosso encontro. Tchau, tchau. Obrigada, Selma. Tchau, tchau.